Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao módulo 3, capítulo 7, tá bom? Então já corre aí, para tudo, pega o módulo 3, capítulo 7. Professora, eu não tenho, então preste atenção na explicação, certo? Nosso capítulo 7 fala sobre triângulo retângulo, então nós vamos estudar tudo relacionado ao triângulo retângulo. Professora, o que é triângulo retângulo, que eu não lembro? É o triângulo que tem um ângulo reto, tá certo? Tem um ângulo de 90 graus. Então, nós vamos estudar um monte de coisa, tipo, por exemplo, vamos começar com o Teorema de Pitágoras, e depois vamos estudar outras situações também. Outras situações também que tem um triângulo retângulo. Então, bora lá. Vou começar com a leiturinha da introdução. No final, tem algumas perguntinhas para que vocês possam responder. Vai ficar a critério, cargo de vocês. Um telhado é composto por telhas apoiadas sobre uma estrutura de sustentação na qual, em geral, podemos identificar formato triangular. Para construí-lo, são usadas diferentes estruturas e ângulos de inclinação. Por exemplo, em uma região com ocorrência de neve, os telhados são mais inclinados, para que a neve escoe e não se acumule em excesso, a fim de não comprometer sua estrutura. Portanto, a inclinação mínima para esses telhados deve ser maior que a de outras regiões, certo? Então, quanto mais eu for assim, ó, inclinadinho, melhor será o telhado, tá bom? Quanto mais ele for assim, ó, mais neve vai acumular. Então, tem que ser assim, que é para acumular pouca neve. Teorema de Pitágoras, gente. Eu vou ler para vocês, mas no final eu vou resumir ao meu modo, vocês vão entender. Primeiro eu vou explicar o que tem no livro, tá bom? Depois eu vou ensinar vocês o modo Michaelis de C. Olha lá. Página é essa, tia? Sim. Teorema de Pitágoras. Só me hidratar aqui, por favor. Eita. Teorema de Pitágoras. Existem registros de que agrimensores do Antigo Egito usavam triângulos de medidas 3, 4 e 5, construídos a partir de uma corda dividida por 3 nós, em 12 partes iguais, para demarcar ângulos retos. Professora, por que 12 partes iguais? 3 mais 5, ou 3 mais 4, 7 mais 5, 12. Então, todas as partes tinham que ser do mesmo tamanho. Professora, por que 3 nós? Porque o triângulo tem 3 lados, tá bom? Então, seriam os 3 vértices. Ou por 3 nós, não, por nós, olha, confundi. Por nós, né? Então, ele fazia 12 nozinhos e dividia, fazia com que ficasse 3, 4 e 5 pedaços em cada lado do triângulo. Como na figura, ó, 3, 4 e o maior é o 5. As medidas dos triângulos usados por esses agrimensores faziam o teorema de Pitágoras, ou satisfazem o teorema de Pitágoras. Porém, não sabemos se os antigos egípcios conheciam esse teorema. Ou será que eles faziam só por impulso? Apesar de outros povos, como os babilônicos, terem conhecimento de sua aplicação, mais de 1000 anos antes do matemático Pitágoras, o teorema recebeu seu nome. Apesar de outros povos, como os babilônicos, terem conhecimento de sua aplicação mais de 1000 anos antes do matemático Pitágoras, o teorema recebeu seu nome por ele provavelmente ter sido o primeiro a realizar uma demonstração geral. Resumindo, foi Pitágoras que descobriu? Não, já existia 1000 anos antes, já existia. Só que foi o Pitágoras que foi quebrar a cabeça e demonstrar. Então, ficou conhecido como Teorema de Pitágoras. Tá bom? Esse teorema relaciona as medidas dos lados de triângulos retângulos, ou seja, triângulos que possuem o ângulo interno reto. Nesses triângulos, destacamos os seguintes elementos. Os lados são chamados de cateto, ó. Cateto, e o maior pedaço sempre vai ser chamado de hipotenusa. Hipotenusa é com H, tá bom?
Então, foi o maior lado da hipotenusa. Tá assim, ó, tá assim de cabeça para baixo, triângulo. Quem é o maior lado? É esse aqui. É a hipotenusa, tá bom? Então, você sempre vai olhar para o maior lado. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto e os outros dois lados são chamados catetos. Então, se você achar a hipotenusa, você acha o ângulo reto e vice-versa. Lembrando que a hipotenusa é sempre o maior lado, os outros dois são os bonitinhos, os catetos. Hipotenusa é a mãe, os catetos são os filhos. Bora lá. No triângulo ABC acima, o lado BC, ó, que é esse maior, é a hipotenusa, e os lados AB e AC são os catetos. O teorema de Pitágoras estabelece a seguinte relação: em todo triângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Gente, decora isso aqui, porque isso aqui é o teorema. Pronto, morreu. Você entender isso aqui, você faz qualquer coisa. Como assim, professor? É assim, se você pegar um cateto elevado ao quadrado, somar com outro cateto elevado ao quadrado, vai dar o mesmo resultado da hipotenusa ao quadrado, tá bom? Tá aqui, ó, A ao quadrado, que é a hipotenusa, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. O A ao quadrado vai ser igual à soma dos outros dois. Cada um deles ao quadrado, tá bom? Então, de novo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Também é dito assim, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Também é dito assim, essa é a palavra medida, para simplificar. Como vai ficar isso aí, professor, em nome de Jesus? Gente, vai ficar assim, ó. Você sempre vai escrever hipotenusa ao quadrado, vai ser igual ao primeiro cateto ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. Depois que você escrever isso, você só substitui. Também são utilizadas as letras H para hipotenusa e C para catetos. Professora, não tem problema de colocar 2 Cs? Não, gente. Não, tá bom? Relaxa. É só isso. Aí aqui ele dá algumas demonstrações, ó. É possível verificar essa relação por meio de figuras, ó. Ele faz aqui os quadradinhos, ó, que tem 9, aqui tem 16, 9 mais 16 dá 25, então aqui cabe exatamente 25. Tem essas outras demonstrações aqui, certo? Inclusive chinesa, inglesa, francesa, latina. Bom, na página 108 veremos uma demonstração do Teorema de Pitágoras. Enquanto isso, vamos seguindo. Pouco se sabe sobre Pitágoras, mas acredita-se que ele nasceu por volta de 572 a.C. na ilha de Samos e foi discípulo de Tales de Mileto. Em Crotona, uma colônia da Itália, ele fundou a Escola Pitagórica, que era basicamente um centro de estudos de filosofia, matemática e ciências naturais. Há relatos de que Pitágoras viveu por cerca de 75 a 80 anos. Tá bom? Determina a medida do lado desconhecido em cada triângulo retângulo. Isso aqui é a aplicação do teorema. Teorema, olha o teorema. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá certo? Não esquece. Cara, e como vai ficar isso? Bora lá pro A. Eu vou fazer o item A e vocês fazem o resto. O item A, a hipotenusa é o X. Você sempre vai procurar o maior lado. Sempre, 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 sempre. O maior lado aqui é o lado do X, ó, pode observar. E ele fica de frente, ele ficou posto ao ângulo de 90 graus, ó. Então, quando você estiver confuso, é só você procurar o ângulo de 90 graus e ver se dá para você fazer essa setinha aqui, indicando que um está de frente para o outro, um está dando tchauzinho para o outro, tá bom? Então, como o lado do X é a hipotenusa, então o X vai ocupar o lugar aqui do H, né? Ou, se você colocar outra fórmula, é ABC no lugar do A. Não foca em fórmula, foca na teoria, tá bom? Você tem que saber que você sempre vai pegar a hipotenusa, levar ao quadrado, coloca o sinal de igual e depois faz os catetos cada um ao quadrado e soma, beleza? Que aí você não precisa se preocupar com fórmula de jeito nenhum. Então, bora lá. Aqui vai ser a hipotenusa ao quadrado, que é o x. Ó, bora lá. X ao quadrado
é igual, né? Aí 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Professor, essa ordem aí importa? Não. Não importa, não. Você pode fazer 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado, ou 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado, porque a propriedade a propriedade associativa da adição, não, comutativa da adição nos garante que qualquer posição que esteja a parcela, o resultado é o mesmo. Então, bora lá. Fica x ao quadrado igual 20 ao quadrado dá 400, 15 ao quadrado dá 225, somando tudo dá 625, tá bom? Que vai dar, sabe quanto? Vai dar 25. X vai ser igual a raiz quadrada, e vai entrar aquela historinha de raiz quadrada que a gente estava vendo, né? 625, ó, porque o 2 é o expoente, vai passar para o outro lado como radical. Então, vai ficar x igual a 25. Só conferir aqui. É isso mesmo. Portanto, a medida do lado desconhecido é, ó, note que está em centímetros, né? 25 centímetros. Certo? Você vai fazer o mesmo para os outros. Mesmo. Lembra que vai entrar aí raiz quadrada também. Então, não esquece. Depois tem segunda questão, ó. Textinho para vocês aí resolverem. E também páginas 103. Então, a atividade de vocês são páginas 102 e páginas 103. É isso, galerinha. Amanhã tem a resolução. Faça o máximo que vocês conseguirem. Eu não vou falar nada porque eu quero que vocês comecem a interpretar por si, certo? Comece a tentar interpretar, porque eu não vou estar sempre com vocês, perto de vocês, interpretando questões, principalmente quando vocês passarem para o ensino médio. Então é isso. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijinhos. Até logo.